Vamos conversar com o Ivandro Rosa, já está aqui conosco, presidente da SIC Vale do Taquari. Nós vamos falar sobre os novos valores de adesão da APL Alimentos e Bebidas. Ivandro, bom dia, prazer tê-lo aqui no Panorama. Bom dia, o prazer é meu. Até estava falando com o Moisés Eli, que é a primeira vez assim que a gente se encontra nessa Claro. nova função aí, pessoalmente. E para ti, Aline, é uma satisfação estar aqui. E ainda mais falando de notícias boas, né? Porque a gente estava falando há pouco com o Bruneto que o arranjo produtivo local, né? O APL, Alimentos e Bebidas, ele surgiu de uma necessidade de a gente fortalecer o setor de alimentos e bebidas, que o Vale, nós nos autodenominamos Vale dos Alimentos. Mas se a gente for avaliar o cenário, muitas vezes cada empresa toma as suas próprias medidas para resolver os seus problemas. Vamos citar, a Fruc tem as suas estratégias na área de bebidas, a Docília, a Florestal, cada uma na sua área de candies tem as suas estratégias. E a gente não tem assim uma estratégia regional, né? Algumas denominações parecidas, um cluster ou algo parecido. Só que o objetivo do APL é que a gente resolva os problemas da área, mas não só das grandes, nem das médias, nem das pequenas. O propósito é a gente somar forças e que, quem sabe, as grandes possam ajudar as médias e as pequenas com as suas soluções, já com as suas estratégias consolidadas, assertivas, né? Porque até as grandes empresas, elas têm mais recurso e elas conseguem ter boas equipes, bons quadros, bons técnicos, né? Então a gente partiu desse pressuposto. E agora, então, a gente chegou o APL foi construído durante o ano de 2021, no final de outubro foi formalizado, ou seja, foi efetivamente iniciadas as atividades. Ele está sobre guarda-chuva da SIC Regional. A SIC Regional é a entidade gestora, né? E a gente submeteu o projeto ao governo do estado. Primeiramente, nós submetemos ao SEBRAE. O SEBRAE acolheu o projeto, inclusive nós tivemos o projeto aprovado no SEBRAE, e o SEBRAE vem nos acompanhando com a parte da governança, da estruturação, da organização, né, deste arranjo. Porque todos nós temos as nossas empresas e nossos negócios, além das outras entidades que a gente já representa. Então, ter mais o APL era um desafio. E o SEBRAE está nos ajudando nessa parte. Então, submetemos ao governo do estado e agora, em 13 de julho, tivemos publicado no Diário Oficial do Estado o reconhecimento do APL. E aí a gente entra numa nova fase, na fase de adesão efetiva, porque a gente optou por não pedir adesão prévia. A gente fez um ato de consolidação, lá de criação, mas optou por não cobrar nada de ninguém, até porque a gente gostaria de ter o reconhecimento formal primeiro, né, para que a empresa tivesse certeza, bom, de agora em diante eu vou poder usufruir dos benefícios do APL. Então, isso acontece a partir de 3 de junho. Agora, então, para que a gente seja mais justo, até por uma questão econômica, assim, a gente dividiu as empresas por grupos, por porte, por tamanho, né? E essa contribuição de adesão é um valor que não pode ser pesado, né? A gente não quer que isso seja um impeditivo da empresa participar. É mais uma forma de um aporte inicial para a gente ter recursos para realizar ações dentro do próprio arranjo produtivo, né? Registro que até o momento a SIC regional que tem bancado os custos dentro de uma decisão estratégica da diretoria, porque entendemos que esse fomento é diferencial para que a gente consiga fazer acontecer, né? A gente precisa ter entregas objetivas, a gente precisa fornecer para as empresas soluções e nos parece que o arranjo produtivo é um atalho para conseguir fundo PEN, conseguir outros benefícios. Então, como tu falava sobre a questão dos investimentos, né? A gente definiu como investimento, então, para pequena empresa, adesão, um valor de R$ 200. Para a empresa média, um valor de R$ 500 e para uma grande empresa, um valor de R$ 1.000. Então, perceba que não é assim um valor tão alto, é um valor mais simbólico, mas que faz diferença para a gente conseguir fazer frente às despesas de contratar algumas pessoas que fiquem organizando a parte da documentação e efetivamente façam acontecer o trabalho. Essa é uma cota única ou uma cota mensal? Essa é uma cota de adesão única. Durante esse ano não haverá cobrança de mensalidade. Se
planeja a partir de 2023, aí quando as ações estiverem mais consolidadas, digamos assim, aí a diretoria tem até propôs que se cobre uma mensalidade, mas algo assim, tipo, pequena empresa, R$ 20 por mês, outras 50, R$ 100. São valores muito acessíveis, porque isso não pode ser um motivo de impedimento. Tem que ser algo assim, bom, efetivamente para manutenção desse arranjo produtivo local. Ivandro, tu citaste Fruc, citaste a Florestal, acho que duas grandes A empresas. Docile, a né? Fruc e a Docile. E a Docile. Isso. Quantas empresas já aderiram? Como é que vai se dar todo esse processo agora de adesão? Como é que faz? Procura direto a SIC regional? O que vocês estão pensando em relação a prazo? Vocês vão fazer uma avaliação de tempos em tempos? Fala um pouco mais para a gente. Eu citei a Fruc porque a coordenadora do APL é a Aline, né? A Aline Eggers é a nossa coordenadora, e a Docile porque a dona Leonita é a nossa adjunta, juntamente com a Aline, ela coordena junto ao APL. E a Simone Vobeto, que é a nossa secretária executiva, que faz toda a parte de organização de documentação e dá o suporte, né, para nossas ações, né? Então, por isso que eu citei logo a Fruc e a Docile. Mas a Vovó Faz Bolo faz parte, a Padaria Suíça, a padaria lá de Dr. Ricardo, a Languiru, a Dália. Logicamente, as grandes empresas também fazem parte. Mas, assim, o importante é a gente entender que é uma soma de esforços, né, para a gente resolver os problemas comuns, né? A gente tem desafios que são comuns e outros que são próprios do setor de alimentos. Por exemplo, nós temos agora, assim que tem programado agora para o mês de agosto, um curso que o APL está apoiando, um treinamento para preparar as empresas para uma nova fase que vai mudar a partir de outubro. Tem uma legislação que vai mudar completamente a embalagem dos alimentos. Naquela lógica de melhor esclarecer o consumidor com a composição, a prevenção de obesidade, outras doenças que hoje muitas vezes o alimento não é muito claro, né? E as pessoas que têm restrição precisam ter facilidade de acesso. Então a SIC está promovendo um curso e dali em diante o APL vai seguir nessa linha de esclarecimento. A gente tem que dar suporte para as empresas para elas responderem às necessidades. E naquela lógica que tu me perguntou, no início são 26 empresas e nós estamos com as inscrições abertas, porque a gente entende que tem um potencial muito grande de crescimento. Tem limite? Não. E para te teres uma ideia, segundo o levantamento do Sebrae, hoje no Vale do Taquari nós temos mais de 1.200 empresas do segmento alimentos e bebidas. É muita gente. É muita empresa, gente, né? muita gente. Só que tem estágios O e portes projeto teria diferentes, como né? absorver tudo isso, Ivandro? Por exemplo, assim, vamos fazer paralelos. Serra Gaúcha. Na Serra tem o APL metal mecânico e de plásticos. Eles têm há quase 20 anos. E é o nosso case de sucesso. Eles têm, hoje no estado do Rio Grande do Sul, o Fundopem, que é um dos principais ganhos estratégicos para as empresas do APL, que são aqueles incentivos fiscais que o governo dá sobre o incremento de tributos. Vamos lá, não é dar dinheiro, é assim, bom, eu tenho uma empresa hoje que produz, fatura 100 milhões. Aí eu vou fazer uma ampliação, ou seja, eu vou fazer um acréscimo no meu investimento para que daí eu vou faturar dali em diante 180 milhões. Sobre esse incremento, sobre esses 80 incrementais, o 100 não altera nada, continua nas mesmas cotas. Sobre esse 100 incremental, o governo ele te dá um desconto no ICM que tu ia contribuir. Tributação é diferente. E aí como hoje funciona? O Vale do Taquari, hoje nós não temos uma pontuação muito alta, porque o Estado entende que nós somos uma região muito bem industrializada, que nós somos uma região industrializada. E é diferente hoje as cotas de Fundopem, de Estrela, Lajeado, Teutônia tem em torno de 30 pontos. Bom Retiro já tem um valor maior, Fazenda Vila Nova tem um pouquinho mais, Paverama também tem mais. Mas independente de qual município que tu tiveres, se tu tiver vinculado ao APL, tu vai ter uma soma de 10 pontos no teu cálculo de acesso a Fundopem.
Isso aumenta a possibilidade do teu financiamento, ou seja, se tu ia financiar 10 milhões, tu consegue financiar 12 milhões. Tipo, tu consegue buscar um recurso a mais em fundo perdido, que a gente chama, né? Ou seja, o governo, ele calcula a tua parcela mensal que tu vai pagar de ICM e ele te dá um desconto mensalmente durante um período para amortizar parte do teu financiamento. Então, tu vai deixar de pagar parte do recurso que tu obtém no financiamento. É uma forma de incentivo fiscal. Até o momento, nós não tínhamos no Vale do Taquari. Através do APL, nós conseguimos incluir alimentos e bebidas. E quando a gente fala em alimentos e bebidas, é amplo. Nós fizemos um levantamento dos CNAEs, né, que são aqueles cadastros das empresas, atividade principal, e ela falava antes de bebidas, né, o alimento é muito amplo, né, nós estamos falando de proteínas, carne, frango, leite, lácteos, aí nós estamos falando de candies, né, balas, pirulitos, doces, diversos, chocolates, nós temos Neugbauer, nós temos várias empresas desse segmento, e aí vai a área de sorvete, temos grandes empresas, sorvete bom, outras empresas de grande porte. E nós também temos o setor da erva mate, que ela é considerada um chá, ela é uma bebida, então ela está dentro do nosso escopo, né? Ela está dentro das nossas possibilidades de crescimento. Então perceba que para todos esses segmentos, nós vamos poder criar facilidades para eles na obtenção de financiamentos públicos e também soluções conjuntas, né, para essas empresas. Quando eu falo soluções conjuntas, nós montamos a seguinte estratégia, com o apoio do Sebrae. Nós dividimos o grupo de técnicos, a gente criou um workshop durante 3 dias, 8 horas por dia, e nesse workshop a gente dividiu o grupo em setores, em eixos. E aí o pessoal da academia, das escolas técnicas, universidade, todo esse pessoal que trabalha mais com qualificação, eles ficaram no eixo da qualificação. Eles estão mapeando as vagas e as oportunidades que há no setor e quais as eventuais áreas que hoje não há qualificação e treinamento suficiente, porque a gente sabe que a demanda por mão de obra é muito grande. Nós temos um déficit de qualificação e treinamento. Às vezes até temos a vaga, mas às vezes a gente não tem interessado. Então a gente tem que aproximar. Eles vão cuidar desse eixo. Um outro grupo ficou responsável pela parte da ação, que é a parte de buscar práticas, por exemplo, de otimização de uso da logística. Eu posso usar, por exemplo, a Dália tem um CD em Pelotas, a Fruc tem um CD em Pelotas e a Languiru tem um CD em Pelotas. Eu não preciso ir uma carreta para Languiru, uma para Dália e uma para Fruc. Eu posso, em alguns momentos, compartilhar esse frete e diminuir o custo para todos. Eu posso ter outras dinâmicas que a gente pode criar para melhorar a competitividade. Então, esse é o eixo de ação que está focado nisso. O eixo financeiro, ele está focado em buscar detalhamento sobre o Fundopem, de que forma as empresas podem acessar e usufruir desses recursos e esses benefícios, linhas de crédito específica para o APL, já temos algumas sinalizações, a Caixa Federal em algum momento já está estudando a possibilidade de reabilitar essas linhas. Também nós temos as cooperativas de crédito regional, que são muito parceiras para a nossa região, que seria alguma alternativa. E um outro eixo, que é o eixo de comunicação, que é onde faz a parte da gestão de informação e também busca, dentro dessa, comunicar, mas não só comunicar o que nós estamos fazendo aqui, também aquele ambiente de feira, divulgação e a prospecção de novos associados. Porque como é uma entidade, uma finalidade voluntária, todos somos voluntários, mas nós buscamos fortalecimento dessa cadeia produtiva e o desenvolvimento regional. Então a gente tem que buscar o máximo de empresas, dar oportunidade para o máximo de empresas possíveis, porque o modus operandi está montado. Então quanto mais empresas nós agregar, tranquilo. Tu falava do número, né? Então eu até tangenciei a pergunta, falei do APL da Serra e não respondi. O APL da Serra hoje tem próximo a 500 associados. Então não é um limite assim que vai chegar um momento, não vou poder mais acolher. Logicamente vai ter que criar uma dinâmica de gestão num número condizente, né? Mas a meta é chegar em quantos?
Não, de largada? a gente tem que... O ideal seria nós ter próximo a 100 empresas, porque aí a gente 10%. teria... porque a gente teria um horizonte muito mais... Como é que eu vou te dizer? O poder negocial aumenta, né? E até, vamos lá, hoje nós temos 2 de Dr. Ricardo, nós temos de Empresa Encantado, Teutônia, Estrela, Paverama, Bom Retiro, né? Mas nós temos um potencial muito grande na região de acolher outras empresas que no momento não participam. Vou citar um exemplo assim que é um dos nossos focos. Westfália. Westfália ela está, inclusive, criando uma campanha, a capital do biscoito, porque eles têm várias fábricas. Opa. Só que hoje nenhuma delas faz parte ainda. Ou seja, é uma possibilidade de a gente acolher, porque eles vão precisar adequar a embalagem, como falava, a partir de outubro. A gente vai poder auxiliá-los. A gente vai poder buscar, daqui a pouco, uma estratégia de compra coletiva de açúcar ou algum insumo que eles precisam lá, que a gente vai poder organizar no APL. Então, nós temos... oportunidades para eles, para facilitar o trabalho deles, alguns desafios que hoje eles têm. O empreendedor Ivandro que nos acompanha agora interage de que forma, a partir de agora, para chegar, para tomar corpo, para participar? O primeiro passo seria entrar em contato com a SIC Regional, né, que hoje é a entidade gestora, e dentro da SIC a gente tem todo o aparato de informações, esclarecimentos, né? Porque é importante a empresa se inteirar e depois, assim que tiverem os encontros, começar a participar, né? Porque o nosso propósito, como falava antes, é dar oportunidade para mais empresas participarem, né? Logicamente, é importante a empresa estar dentro do segmento, mas assim, o CNAE, que é o cadastro das empresas, é amplo, tem muitas empresas que podem se habilitar. Grandioso uma projeto, aula, né? uma aula. Exatamente. E é isso que o Ivandro fala. Às vezes, a gente que não está inserido não tem noção da grandeza desse setor, né? Por quê? Porque cada um de nós vem à mente algumas empresas do setor. Sim. Mas ele é muito amplo, né? Ele emprega mais de 6 mil pessoas aqui no Vale diretamente. Só que vou repetir então, uma das lógicas da minha coordenadora lá, da Aline. Ela sempre fala que a empresa grande, ela tem na empresa média, em algum momento, concorrência, mas em algum momento pode ser parceiro de alguma ação. A empresa pequena também. E em último caso, ela está preparando uma mão de obra que futuramente pode ser, inclusive, contratada por uma empresa de grande porte. E parcerias, nesse momento que a gente vive, de aproximação pela tecnologia, tanto que a gente está falando em central de compras, a gente foi visitar algumas da Unimed, a central de compras aqui da Valilog, né, para ver. E o nosso propósito não é entrar nesse sistema de central de compras, é usar sistemas mais tecnológicos, com startups, ou seja, a gente quer buscar a aproximação de uma forma mais simplificada, que não seja aquele sistema tão custoso que a gente tinha no passado, que qualquer ação a gente tinha que ter um grande investimento. Nós precisamos simplificar o processo, isso precisa ser um atalho e o caminho precisa ser o mais tranquilo possível, né, para essas empresas. Uma cabeça, né, Aline? Ela pensa e é importante. Duas é muito melhor, né? Duas cabeças pensando junto. Acho que começa o projeto já com 26, daqui a pouco vai ter uma centena e é quase que um associativismo, né? Não, a lógica é exatamente isso, né? Inclusive, já que tu citou o exemplo, às vezes eu preciso citar que um dos pré-requisitos para fazer parte, ela precisa ser associada a uma associação comercial do município. Porque o nosso propósito é exatamente fortalecer o associativismo. Porque a gente está trabalhando num ambiente de nos ajudar, nos dar as mãos com as empresas, inclusive com as concorrências. Porque as dores muitas vezes são parecidas, né? Os desafios são parecidos. Hoje, as empresas de grande porte, por ter uma melhor estrutura, elas buscam as soluções próprias, elas muitas vezes nem se apoiam nas associações comerciais. Mas o nosso propósito é que a empresa de grande porte, que tiver um técnico muito bom na parte da sanidade, ela possa dar uma palestra para uma empresa de pequeno ou médio ou pequeno porte, médio, pequeno, né? Repassando esses pontos que eles conseguiram aprimorar e o ganho tem que ser coletivo. Não adianta a gente pensar em só algumas crescerem
e nós deixarmos muitas para trás. Aí a região não se beneficia. A gente precisa ter emprego e renda e distribuição de renda o mais equilibrado possível. Aí nós caminhamos por um desenvolvimento sustentável. Aí nós não prezamos somente para o faturamento, né? A gente tem que ter o desenvolvimento. E o desenvolvimento é compartilhando informações, dando as mãos, né? E ajudando os que estão um pouquinho atrás nesse momento. Logo ali na frente a gente vai estar num patamar um pouco melhor. Todo mundo cresce junto. Exatamente. Ivandro, bom te receber aqui. A gente te espera mais vezes no Panorama. Esse editorial está sempre de portas abertas para trazer boas notícias, como a gente conseguiu fazer no dia de hoje, né? Uma baita notícia, uma explanação que nos faz mergulhar neste universo, né? Que trata dos alimentos, da produção de alimentos e de bebidas aqui no Vale do Taquari. Muito obrigada. Eu agradeço e reforço. Eu estou como presidente da SIC Vale do Taquari, né? Que faz hoje, então, a gestão. Mas a coordenação do APL é da Aline e da Leonita. Então, elas são as reais condutoras desse processo, nós somos apoiadores. E reforçamos as empresas que se aproximem, que se informem, porque é uma oportunidade estratégica de a gente avançar como região nesse setor tão importante para o momento, mas também para o futuro, né? Porque se o Vale do Taquari tem um potencial de desenvolvimento, a produção de alimentos e bebidas deve ser considerada como uma das principais. Valeu, muito obrigado, presidente Ivandro.